Então agora, por exemplo, você vai fazer uma busca na internet, né? O Google já faz isso há muito tempo. Se ele pega lá, ele vai pegando o seu padrão, que você já autorizou ele a fazer todo esse mapeamento. Então você escreve uma palavra, ele já tem intuitivamente ali a frase do que é a sua busca. A gente nem tecla mais tudo aquilo que a gente ia teclar. Já foi. E com a inteligência artificial é igualzinho, porque ela vai te mapeando, ela vai te compreendendo. Em vez de você escrever uma frase inteira, vai fazendo um teste. Eu já fiz esse teste. Escreve uma palavra. Ela, de uma forma, entre aspas, mágica, já te dá a resposta. E faz algo também. Bajula o ser humano. A gente adora bajulação. Já percebeu? Por exemplo, né, esses aplicativos aí de inteligência artificial, quando vão te dar uma resposta, sempre começam te elogiando. E aí Ótima depois sugestão, né? bajulação total. Pô, o que é isso? É viés de confirmação, né? Então me confirma ali. E aí isso vai criando a escravidão mental. E a escravidão na sua mente vai te tirando o livre-arbítrio. E quando você perde o seu livre-arbítrio, aí ganhou-se um problema sério. Porque você não sabe mais o que é escolha sua, o que não é. Por que você está consumindo isso? Por que você precisa desse celular? Não é? Por que está acontecendo isso? Para que você vive isso? Aí você estava falando sobre o porquê que isso aconteceu comigo, né? A gente coloca o para quê. Então, o porquê é a frustração, é ficar preso naquilo. Pô, por quê? Por que é culpa? Beleza, a partir do porquê eu já tenho, né? O porquê é a resposta rápida, chat GPT. O para quê? Para que está acontecendo determinada situação? Para que eu me enfiei nessa aqui? Que eu já sabia que a tendência era essa. Para quê? Talvez tenha algo que eu ainda não aprendi, eu preciso aprender. Então, eu aprendo, eu consigo dar um passo à frente. Então, cara, a gente precisa ficar muito antenado, não tem como fazer um movimento contrário do que a gente vive aqui. Né? A gente está percebendo, a gente vê inteligência artificial dominando tudo, não tem como ir contra, já faz parte, já está integrado. O lance é, cara, não deixa aquilo que se diz inteligência artificial, que nem é inteligente nem é artificial, que é feito por humano, não deixa isso tomar conta da sua vida. Pô, não deixa de tomar uma decisão, não deixa de escrever, exercitar, né, cara? A gente agora, por excesso de informações, por excesso de tela, todos nós temos uma grande dificuldade de concentração. Quem é que consegue ler um livro de 100 páginas? É muito difícil, tô falando por mim, né? Tô falando pela minha experiência. Para mim é muito desafiante. Eu tenho que realmente me concentrar muito e mesmo assim eu vou dispersar demais, porque a gente está perdendo o quê? O que é da nossa natureza. Então, tudo aquilo que traz sofrimento para o ser humano é porque o ser humano se desviou, se afastou, na verdade, da sua própria natureza. Então, quando a gente faz esse movimento de voltar, de observar mais a natureza, de colocar o pé na terra mesmo, né? De tomar um banho de cachoeira, de realmente sintonizar a natureza, cara, a gente está se desintoxicando de tudo isso que a gente criou. E aí a gente começa a voltar para a nossa própria natureza. Por quê? A resposta de tudo não está no chat GPT, está na observação da natureza. E o livre-arbítrio, dentro dessa questão, eu estava sempre refletindo sobre isso, você colocou que pode interferir, porque a pessoa, é fato, brigou com o cônjuge, vai lá perguntar para o ChatGPT. Sim. Vou E vai te dar a resposta que você quer ouvir. Você quer ouvir. E aí a pessoa começa a parar de fabricar as próprias soluções, né? Então, em termos, está tirando, sim, um pouco do poder pessoal de uma pessoa, né? Com certeza, está tirando o seu poder, está tirando o seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É poder de escolha. A gente pensa que tem livre-arbítrio, mas analisa, o que eu estou escolhendo, será que não escolheram por mim previamente? Não, eu quero esse celular que é o melhor. Tá, mas quem disse para você que é o melhor? A propaganda que você viu? Então a gente está enfiado, cara, num negócio que a gente não consegue perceber. E como é que a gente observa isso? Não adianta fugir disso. Não tem como fugir, a gente está dentro dessa Matrix, não é? Não tem como sair da Matrix nesse momento, no grau de evolução que a gente tem. Mas a gente pode tirar a Matrix de dentro dos nossos corações. Como é que a gente tira? Lembrando sempre, fazendo um mantra diário. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, estou aqui de passagem. E nesse tempo que eu estou aqui, cara, vou fazer o melhor possível, vou tentar agredir o menos possível a natureza e vou tentar retribuir aquilo que a Mãe Terra está entregando. A Mãe Terra, a Mãe Natureza, ela está sendo muito paciente conosco. E perceba,
Até quando a gente desperta a nossa consciência para esses aspectos ecológicos da natureza, até nisso a gente está preso dentro de uma bolha, porque a gente pensa assim, poxa, estamos destruindo a natureza, né? O mundo vai acabar, vão acabar os recursos. Mas não é isso que vai resolver o problema. Isso é medo, isso é vibração no medo. Sabe o que vai resolver? É amor, é integração. Então é saber que nós estamos dentro aqui, ó, de um útero divino aqui da mãe natureza, Gaia, que está aqui acolhendo esses filhos rebeldes. E não é o medo que vai resolver, cara, é o amor, é realmente propagar o amor. Falar com as coisas não só de uma maneira intelectual, acessar tudo não de uma maneira intelectual. É acessar com gratidão, com carinho. Isso nenhuma tecnologia feita pelo ser humano vai conseguir alcançar. Não vai, não adianta. Pode criar coisas maravilhosas que vão facilitar muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a facilidade talvez seja o problema, hein? Excesso de facilidade transforma as pessoas em gente fraca, né? Excesso de facilidade vai te transformar numa pessoa fraca. Você não pensa, já está perto de você. Quando você precisa sair para pegar chuva e comprar um pão na esquina, você não consegue. Por quê? Eu não sei, tem guarda-chuva, como é que eu faço para sair de casa? Eu tenho medo. Tipo assim, tudo tá na mão, né? E aí? E aprisiona também, né? Porque e gera um vício, porque e quando não tiver aquele recurso? As próximas gerações que já chegarão com todos esses recursos aqui não saberão o que é não ter esse recurso. Nós ainda tivemos a oportunidade de viver num mundo sem celular, sem internet. Você lia um livro, você tinha que ter um dicionário do lado, um glossário. Você comentou sobre isso, hoje em dia você lê o livro com o celular do lado. Se tiver alguma dúvida, você já entra no Google, e quando você entra no Google, você já tem a predisposição de desvirtuar o pensamento, abrir o seu e-mail, entrar num vídeo, daqui a pouco você parou de ler o livro. A pessoa fala assim, poxa, eu estou investindo na rede social aqui, mas não dá certo, eu não consigo, qual que é a fórmula? Bom, eu não sei a fórmula porque eu também não tenho sucesso, mas o que eu percebo é o seguinte, a gente consome muito mais do que a gente entrega. Se você usar o tempo que você usa consumindo para produzir algo bom, cara, você vai produzir coisas incríveis. Olha no seu aplicativo do seu celular agora aí, quanto tempo você ficou na rede social aí, na última semana? E o quanto você poderia ter produzido. Por quê? Isso é a dopamina barata, né? Eu não entendo muito disso, mas o que eu sei é o seguinte, a gente vai produzindo essa dopamina que é mais barata e cada vez com menos tempo, né? Cada vez mais superficial. Então hoje um vídeo de 3 minutos, cara, é uma série, né? É um filme, não é? É um podcast. Você mandar um áudio para uma pessoa de mais de 1 minuto, cara, é um podcast, velocidade 2. Então, cara, a gente tá no superficial. Então, como é que nós fazemos para sair da superfície? É um mergulho. E não existe inteligência artificial que vá fazer isso por você, porque isso é sua responsabilidade. Você assinou um contrato energético lá no período entre vidas antes de descer aqui, ó. Você não tem chakras, você não tem centros energéticos à toa. Né? O chat GPT não vai energizar os teus centros energéticos, não vai limpar a tua consciência. O que a gente vai fazer a maneira que a gente consegue fazer é o mergulho para dentro, né? Não é o mergulho para fora. A gente vive a vida para fora, a gente está aqui para isso. Só que se não pararmos um pouquinho, nos afastarmos das tecnologias, cada vez mais a gente vai se afastar da gente mesmo. E aí nós vamos a gente vai viver pensando, né? Vamos viver dentro de um contexto que cria coisas, né? Consome coisas infinitamente dentro de um planeta que tem recursos limitados, não é? Então isso é o caminho para a destruição. E como é que a gente se regenera? Voltando-se para dentro, cara, descobrindo que a maior parte do sofrimento que nós temos é por frustração, é por comparação. Então, quando a gente faz esse mergulho para dentro, isso é de uma forma muito simples, ninguém precisa fazer isso por você. Você, todos os dias, pode parar por 5 minutinhos. Se você mora numa cidade que tem praia, vai na praia. 5 minutinhos. Um pouco antes de você ir trabalhar ou no final da tarde. Ah, tem floresta onde você mora? Vai na floresta. Ah, não tem nada disso. Vai ter uma pracinha na sua cidade que tem uma árvore, pelo menos. Se não tem, planta a árvore. E aí, nesse contato com a natureza diário, você vai começar a observar coisas na própria natureza que, de repente, vão trazer soluções para você. Você sabe que tem um engenheiro japonês,
né? Que eles estavam com um dilema muito grande no Japão, que era o trem-bala. O trem-bala, quando ele alcançava uma determinada velocidade, ele fazia um estrondo, que ele rompia ali uma questão. Então fazia esse estrondo, por causa da velocidade, isso estava incomodando muito a vizinhança. E aí o engenheiro, ele começou a observar um pássaro na natureza, não me lembro qual era o pássaro, que quando ele via um peixinho, ele estava na árvore, ele pulava, não fazia barulho nenhum, ele entrava na água e pegava o peixinho. Ele começou a observar e levou essa observação da natureza para o trem-bala. Então eles remodelaram seguindo essa aerodinâmica do pássaro. E você sabe que resolveram o problema de barulho que fazia ali, a vizinhança ficou feliz. Ou seja, observação da natureza. Observação da natureza, paciência, né? Porque para chegar no resultado, com certeza não foi na primeira tentativa, né? Mas é o fator da inspiração, que nós comentamos anteriormente, né? Ele teve a inspiração, não deve ter se frustrado, deve ter agradecido e foi procurar fazer, né?